Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Olha só, 7 de outubro, pós-eleição, e aí nós temos dois grupos hoje que a gente pode distinguir de forma bem clara. Aqueles que venceram as eleições estarão comemorando, felizes, vibrando. E aqueles que perderam as eleições que estarão tristes, decepcionados. Por quê? Porque se entregaram completamente para que o seu candidato viesse a ganhar e perdeu. E aqueles que vão estar felizes também vão estar, contentes porque entregaram a sua energia, a sua disposição, o seu tempo e ganharam, estão felizes. Ah, querido, mas nós precisamos ir para algo muito maior que está na Bíblia, que diz respeito à minha eternidade. Será que eu tenho dado toda a minha energia, todo o meu tempo para estar do lado de Deus, para defender o meu candidato Jesus Cristo? Como é que você tem pensado nisso? E aí nós precisamos, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante no capítulo 8, verso 37 de Romanos: mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Você quer ser vencedor com Cristo? Pronto, mas não é só vencer, é se tornar mais do que vencedores. A gente conhece só o que é uma vitória, mas em Cristo nós vamos ser mais do que vencedores. Então nós precisamos conhecer qual será o resultado daqueles que vão ganhar a salvação por meio do sacrifício de Cristo, e qual será o resultado daqueles que vão perder a salvação porque rejeitaram a Cristo. Vai ter só dois grupos: os salvos e os perdidos, os vitoriosos e aqueles que foram derrotados. Por quê? Um ganhou porque aceitou a Cristo, outro perdeu porque rejeitou a Cristo. E nós precisamos então compreender e começar a pensar de que lado eu estou nessa vida, porque eu e você vamos ter que decidir. Nós vamos orar para a gente entender o resultado desses dois grupos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos aprender na Tua palavra e escolhermos hoje de que lado nós vamos estar, dos vencedores ou dos perdedores. Nós queremos então compreender essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós na verdade temos a Bíblia e nós aqui, olha que interessante, já sabemos o lado vencedor. Numa eleição não se sabe, as pessoas se entregam e só quando abre-se as urnas, aí sabe quem é o vencedor e quem é o perdedor. Eu e você já sabemos o lado vencedor. O lado vencedor é Jesus. Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele é o lado vencedor. Agora, a loucura é que muitas vezes o ser humano, ao invés de optar, ao invés de aceitar e viver essa verdade, essa crença em Jesus para ser vencedor, escolhe o lado perdedor. Isso é loucura. Escolher o lado perdedor, já sabendo, então não tem sentido. Então nós precisamos escolher o lado vencedor. Só para você ter uma ideia, conta que tinha um garotinho que estava lendo um gibi, ali em torno de uns 8 anos, e ele começou a ler. O gibi era de o herói e o bandido. E aí ele, ali no início, ele viu que o bandido estava vencendo o herói, tirando sangue, maltratando, e aquele garotinho dizia: reage, herói, reage. E o herói nada, e o bandido batia, tirava sangue, fazia chacota, e o menininho: reage, herói. E o herói não conseguia. Até que, quando ele chegou no meio do seu gibi, ele angustiado, ele fechou o gibi e começou a chorar. Por quê? Porque o bandido batia, estava vencendo o herói. Aí depois de um tempo que ele se recuperou, ele pensou assim: eu vou ler a última página. Quando ele leu lá na última página, o herói venceu o bandido. Quando ele viu aquilo, ele pulou de alegria, vibrou. Por quê? Porque ele viu que o herói venceu o bandido. Mas, depois de um tempo ali, eles vão ler a revista toda, começou onde ele havia parado. E aí, o bandido continuou ali no meio da revista, batendo. O bandido começou a tirar sangue, batia no herói. E aí ele dizia assim pro bandido: ah, se você soubesse o que eu sei. Porque ele já conhecia o final da história. Ele sabia quem era o vencedor. O vencedor era o herói. E eu e você, agora também, como uma criança, já sabemos o final da história pela palavra. Jesus venceu o bandido, venceu o mal. Então eu e você agora precisamos escolher de que lado nós vamos ficar. Dos vencedores em Cristo, com Cristo, ou dos perdedores com o diabo. Nós precisamos escolher qual será o resultado daqueles
que escolherem o lado perdedor com o diabo. Qual será o resultado? Apocalipse, capítulo 6. Olha só, aqui é uma descrição muito clara do que vai acontecer com os perdedores. Apocalipse 6, tem a partir do verso 12, que é a descrição da volta de Jesus. Mas nós vamos logo para o verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, aqui está os perdedores que rejeitaram a Cristo, agora estão desesperados, correm-se para as cavernas, para os penhascos das montanhas, e em tal desespero pede para que as montanhas caiam sobre eles e os mate e os destrua. Por quê? Porque agora eles estão vendo que Jesus está voltando nas nuvens do céu e eles rejeitaram. Aqui está o desespero, a loucura do desespero daqueles que rejeitaram a Cristo. Queridos, você agora temos a oportunidade de escolher o lado vencedor. Cristo venceu e você precisamos então tomar uma decisão de estar do lado vencedor. É loucura escolher o lado perdedor, porque o lado perdedor, essas pessoas, e não sobra ninguém, olha só, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, desesperado. Ou seja, é o rogo do desesperado, da loucura, pede para coisas inanimadas como as montanhas, os rochedos, que os mate, esconda da face de Cristo que está voltando nas nuvens do céu. Que loucura! Essa é a loucura dos perdedores da eternidade. E você só pode perder se você quiser, porque você e eu já sabemos o lado vencedor é Cristo. Ele venceu na cruz e quer que eu e você possamos vencer se nós entregarmos a nossa vida a Ele. Que loucura as pessoas estão fazendo, escolhendo o lado perdedor. Não dá certo, escolha Cristo, entregue a sua vida a Cristo hoje, para que você se torne um vencedor, porque se você não escolher Cristo, você estará nesse grupo dos desesperados, pedindo para que as rochas, as montanhas, os penhascos caem sobre você, esconda da face daquele que é vindo, do Rei, do Salvador, daquele que já venceu na cruz. Quer que eu e você possamos escolher a Ele para sermos vencedores com Ele. Queridos, agora aqui, o lado dos vencedores está Isaías, dos vencedores está Isaías 25. Olha só, para a gente só notar aqui, Isaías 25, aqui está a alegria dos vencedores. Está aqui, 25, verso 8 e 9, diz assim: tragará a morte para sempre, destruirá, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio ou o sofrimento do seu povo, porque o Senhor falou. Olha aqui o que vai acontecer com a reação dos salvos. Diz aqui, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Exultar é uma alegria acima da alegria comum. Sabe, nos alegraremos pela salvação. Quando Cristo romper nas nuvens do céu, nós vamos cair de joelho de alegria e dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Exultar é uma alegria acima daquilo que é uma alegria comum, sabe? Então eu e você podemos estar do lado dos vencedores e dizer assim: filho, por favor, vamos vibrar, que alegria, pular, gritar de felicidade, porque Cristo voltou. E agora nós que o aceitamos estamos do lado vencedor e vamos viver eternamente com Ele. Essa deve ser a nossa perspectiva. Você e eu podemos decidir de que lado vamos estar, se dos vencedores ou dos perdedores, mas é agora a decisão. Cristo já venceu, então vamos escolher o seu lado para dizermos: esse é o nosso Deus a quem aguardamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Essa é a perspectiva para mim e para você. Deus quer que nós possamos escolher o seu lado, sabe? Cristo já venceu. E Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele diz assim, olha assim: ao vencedor
dar-lhe-ei o privilégio de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Eu e você já sabemos o lado vencedor, Cristo venceu, e eu e você podemos escolher agora o lado do vencedor, que é Jesus Cristo, para vencermos com Ele. Você quer então tomar essa decisão agora? Que você escolha Cristo para que você seja um vencedor e possa vibrar de alegria a cada dia. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós já sabemos o lado vencedor. Eu quero e que esse teu filho também escolha o lado vencedor, que é o lado de Jesus. Nós choramos em teu nome, Jesus. Amém.